Capítulo 2. Sob o véu da sombra. Narrador sinistro. Bem-vindos de volta, meus adoráveis voyeurs da escuridão. Acham que já viram o pior? Risos abafados. Oh, como estão enganados. Elise Moreau está rachando como vidro sob pressão. E o reflexo no espelho não é mais confiável. Julian Varn, esse demônio de olhos famintos, dança ao redor dela, mas será ele o mestre ou a marionete? E o escriba? Ah, o escriba. Sussurrando de dentro ou de fora. Não importa, o sangue já está chamando. Preparem-se, porque hoje o véu se levanta um pouco mais, e o que está por trás vai queimar suas almas. Sussurra. Vamos mergulhar. A luz do amanhecer era cinzenta, como se o sol tivesse desistido da cidade. Elise estava sentada no chão da biblioteca de Julian, o gosto dele ainda em seus lábios, o peso de sua própria revelação esmagando seu peito. O espelho à sua frente estava vazio agora, mas os olhos que ela vira, olhos que não eram seus ainda, a perseguiam. Ela era o escriba? Ou era apenas mais um truque, mais um jogo para despedaçar sua sanidade? Julian estava de pé, encostado na estante, os braços cruzados e um sorriso que era ao mesmo tempo cruel e curiosamente terno. A camisa rasgada pendia de seu corpo, expondo mais a tatuagem, que serpenteava como uma corrente de espinhos. Ele a observava, como um predador avalia uma presa, que ainda não decidiu se vai lutar ou se render. Você está tremendo, Elise, ele disse, a voz baixa, quase um ronronar. Medo ou desejo? Ou talvez os dois sejam a mesma coisa para você agora. Ela se levantou, ignorando a fraqueza nas pernas. Não me provoque, vá. Eu vi algo. Alguém. No espelho. Sua voz falhou, traindo o pânico que ela tentava esconder. E você sabe mais do que está dizendo. Julian deu um passo à frente. E Elise instintivamente recuou, batendo contra a mesa. Ele parou, erguendo as mãos, em um gesto de rendição fingida. Se eu soubesse, acha que estaria aqui, deixando você apontar armas e arrancar minhas roupas? Ele inclinou a cabeça, os olhos brilhando com malícia. Embora, devo dizer, essa última parte foi memorável. O calor subiu ao rosto de Elise, uma mistura de raiva e vergonha. O beijo não, a colisão entre eles, fora um erro, um momento de fraqueza que ela não podia se permitir repetir. Mas seu corpo traía sua mente, lembrando o aperto brutal das mãos dele, a forma como ele a puxara como se quisesse consumi-la. Ela cerrou os punhos, as unhas cravando nas palmas. Fique focado, Varne. Os símbolos. A carta. Me diga o que está escondendo, ou juro que... Que o quê? Ele se aproximou novamente, dessa vez sem parar. Até que seus corpos estavam a centímetros de distância. Vai me prender? Me machucar? Ele baixou a voz, os lábios roçando o ar perto de sua orelha. Ou... vai me deixar te machucar primeiro? Elise o empurrou, mas ele segurou seus pulsos, os dedos apertando com força suficiente para doer. Por um instante, ela quis resistir, mas havia algo na dor, algo que a fazia sentir viva, ancorada. Ela o encarou, os olhos faiscando. Solte-me. Agora. Ele obedeceu, mas o sorriso não deixou seu rosto. Você é uma contradição, detetive. Tão forte, tão frágil. O escriba sabe disso. É por isso que ele te escolheu. A menção ao escriba foi como um soco. Elise se afastou, pegando o caderno onde anotara os símbolos dos corpos. Se você não vai ajudar, vou encontrar as respostas sozinha. Julian suspirou, voltando à poltrona. Você é teimosa. Admirável, mas perigoso. Os símbolos. Eles não são apenas um código. São uma história. Uma confissão, talvez. E se estou certo, estão ligados a algo que você enterrou. Ela congelou, o caderno tremendo em suas mãos. Enterrei? Ele se inclinou para a frente, o tom sério pela primeira vez. Você já sentiu, não é? Um vazio que não explica. Sonhos que parecem memórias, mas não fazem sentido. O escriba não está apenas matando, Elise. Ele está desenterrando algo. E eu acho que é você. O resto do dia foi um pesadelo em câmera lenta. Elise voltou ao departamento de polícia, o peso das palavras de Julian como uma corrente em seu pescoço. A sala de investigação estava um caos, pilhas de relatórios. Fotos dos corpos pregadas nas paredes. O cheiro de café frio e desespero. Seus colegas a olhavam com cautela, como se soubessem que ela estava se afogando. Talvez soubessem. Talvez vissem as rachaduras que ela tentava esconder. Ela se trancou na sala de evidências, espalhando as fotos das vítimas no chão. 4 mulheres, todas jovens, todas marcadas com os mesmos símbolos. E as cartas, cada uma mais pessoal, mais invasiva. Elise pegou a última, relendo as palavras que a assombravam.
Você já foi minha, Elise, e será novamente. Sua visão embaçou, e por um momento, ela não estava na sala de evidências. Estava em outro lugar, um quarto escuro, com paredes úmidas e o som de água pingando. Havia mãos, não as de Julian, mas outras, mais frias, mais cruéis. Elas a seguravam, a forçavam a se curvar. E havia sangue, tanto sangue. Elise gritou, caindo de joelhos, as fotos espalhando-se ao seu redor. Quando voltou a si, estava ofegante, o chão frio contra suas mãos. Um colega bateu na porta, preocupado, mas ela o dispensou com um grito. Não podia deixar ninguém ver, não podia deixar ninguém saber. Naquela noite, Elise não resistiu ao impulso. Ela voltou à mansão de Julian, não porque precisava dele, mas porque queria a dor, a confusão, o fogo que ele acendia nela. Quando ele abriu a porta, não houve palavras. Ela o empurrou contra a parede, suas mãos rasgando o tecido de sua camisa, os dentes encontrando a pele de seu pescoço. Ele riu, um som baixo e gutural, e a puxou para dentro, chutando a porta. Eles não chegaram à biblioteca dessa vez. Caíram no corredor, um emaranhado de membros e violência. Julian era cruel, suas mãos marcando a pele dela, seus sussurros cheios de promessas sombrias. Você quer se perder, Elise? Ele murmurou, os dedos apertando seu pescoço. Então se perca comigo. Ela o mordeu, o sangue quente em sua língua, e ele gemeu, não de dor, mas de prazer. Era errado, doentio, mas era real. Pela primeira vez em anos, Elise sentia cada batida de seu coração, cada respiração. Eles se destruíam mutuamente, e era glorioso. Mas então ela viu, no canto do corredor, uma sombra. Não um vulto, mas uma presença, tão real quanto o peso de Julian sobre ela. Elise se afastou, o peito arfando. Você viu isso? Julian franziu a testa, seguindo o olhar dela. Não há nada, Elise. Mas havia. E agora ela ouvia um sussurro, não na voz de Julian, mas na sua própria. Você é minha. Sempre foi. Ela se levantou, cambaleando, a roupa rasgada pendendo de seu corpo. Eu não sou louca, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Eu não sou o escriba. Julian a segurou pelos ombros, os olhos penetrantes. Então prove. Volte ao armazém, onde encontrou o último corpo. Há algo lá que você não viu. Algo que o escriba deixou para você. O armazém estava ainda mais frio à noite, o silêncio quebrado apenas pelo som de seus próprios passos. Elise segurava a lanterna com força, a arma na outra mão. O lugar parecia diferente agora, como se as sombras tivessem vontade própria. Ela foi até o local onde o corpo estivera pendurado, mas as correntes estavam vazias. No chão, porém, havia algo novo. Um espelho, pequeno e rachado, com uma inscrição gravada na moldura. Olhe, Elise. Veja quem você realmente é. Ela hesitou, o medo subindo como baile, mas não podia parar. Não agora. Ela se inclinou, encarando seu reflexo. Por um momento, era apenas ela, cabelo desgrenhado, olhos fundos, a marca de Julian, ainda vermelha em seu pescoço. Mas então, o reflexo mudou. Seus olhos escureceram, sua boca se curvou, em um sorriso que não era seu. E atrás dela, no espelho, havia uma figura. Uma mulher, com o rosto idêntico ao dela, mas coberto de sangue, segurando uma faca. Elise girou, apontando a arma para a escuridão. Nada. Apenas o vazio. Mas, quando voltou ao espelho, a figura ainda estava lá, agora rindo, a faca pressionada contra os próprios lábios. Você não pode fugir de mim, o reflexo disse, na voz de Elise. Eu sou você. Ela atirou. O espelho explodiu em 1000 pedaços, os cacos cortando suas mãos. O sangue pingava no chão. E Elise caiu, os soluços rasgando sua garganta. Mas então ela viu, entre os fragmentos, um pedaço de papel. Outra carta. Você tentou me destruir, mas eu sou mais forte. O próximo corpo será seu presente, Elise. E Julian será o preço. O escriba. Narrador sinistro. Risada lenta, quase sufocada. Oh, meus queridos, vocês sentiram um arrepio? Elise está dançando na beira do abismo. E o escriba seria ela mesma. Está puxando as cordas. Julian é a isca, o veneno, o fogo que a consome. E agora, um presente sangrento está a caminho. E o preço? Ah, o preço será alto. Sussurra, voltem amanhã, porque o jogo está ficando mais sujo, mais cruel. E eu estou adorando cada segundo. Risos que ecoam na escuridão.